Olá amigos, graça e paz abençoados, filhos de Deus, amados de Deus. Hoje estou aqui com a minha Bíblia, com a palavra de Deus aí. Eu gostaria de 1 minuto da sua atenção. Talvez você ache que você não tem tempo. Talvez você não venha dar valor a essa palavra. E eu não espero que você venha dar valor no que eu estou falando, mas que você possa dar crédito à palavra de Deus. Então, a palavra de Deus diz assim, no livro de Mateus, Jesus falando a respeito da parábola dos 2 filhos. Então Jesus disse assim, comparando aquelas pessoas, ele fez uma pergunta, dizendo assim, Mateus capítulo 22, versículo 28, diz assim: E que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Chegando-se ao primeiro, ele disse, Filho, vai hoje trabalhar na vinha? Então ele respondeu, Sim, Senhor, mas porém ele não foi. Segundo filho, dirigindo-se ao segundo filho, disse a mesma coisa. Mas ele respondeu, não quero ir trabalhar hoje. Depois, arrependido foi. Muitas vezes, nós, seres humanos, olhamos as pessoas no lado material carnal, simples. Olhamos as pessoas ao nosso redor e olhamos para essa parábola. Muitas vezes as pessoas procuram vir até você, procurar por você, como esse pai fez, chamando o seu filho. As pessoas procuram você por algo. Muitas vezes Deus envia essas pessoas a testar teu coração, a fazer perguntas a você. Então estava dizendo, filho, vai trabalhar hoje? O primeiro disse que ia, porém não foi. Mas o segundo, que disse que não ia, ele foi. Muitas vezes você pensa em contar com os seus amigos que estão ao teu lado, com sua família, com as pessoas mais próximas de você. E você não sabe que talvez Deus já tinha colocado pessoas no teu caminho para te mostrar, para te alertar. E você se encontra nessa situação. Muitas vezes você falou sim, que você gostaria de talvez até ouvir a palavra. Muitas vezes você disse sim por certa situação. Muitas vezes você falou que fazia, mas brincou com o semelhante, com o seu próximo, e não fez. Muitas vezes aqueles que você não confiou, muitas vezes quando você não deu crédito àquela pessoa humilde, e essa pessoa te socorreu, te mostrou algo, trouxe algo para te alimentar, fez algo que mudou realmente muitos do seu caminho. Então, nós comparamos hoje, vendo o lado natural dos seres humanos, eles são assim. Eles olham para as pessoas. Muitas vezes eles olham para as pessoas, mas não dão crédito. Nós não devemos de olhar para a pessoa material, física, e achar que essa pessoa tem algo para nós. A aparência da pessoa, infelizmente, ela engana. Você talvez conhece pessoas que são de boa aparência, pessoas que aparentam ser boas pessoas, mas essas pessoas têm negado quantas vezes para você as oportunidades? Quantas vezes você procurou por uma porta de emprego e essa pessoa negou? Quantas vezes você procurou essa pessoa para ser um amigo, se achegou a ela? Quantas vezes você olhou para essa pessoa e depositou confiança, mas na hora que você mais precisava, ela escondeu a mão de você?
Muitas vezes, aquela pessoa humilde que está do seu lado, como um enviado, como um anjo de Deus, para fazer mostrar para você que talvez o seu caminho, a sua caminhada, está sendo como um tropeço. Não devemos de olhar a semelhança do ser humano, o homem natural. A Bíblia diz que nós temos que conhecer o homem espiritual, não devemos conhecer segundo a carne. Então assim é essa parábola, afirmando. Então diz assim, capítulo 31 diz assim, Jesus diz assim, qual dos dois fez a vontade do Pai? Disseram os publicanos, segundo declarou Jesus, em verdade eu vos digo, que publicanos meretrizes vos procedem no reino de Deus. Porque João veio a vós outros no caminho da justiça e não acreditaste nele, ao passo que publicanos e meretrizes creram. Vós, porém, mesmo vendo isso, não arrependestes, afinal, para não acreditardes nele. Muitas vezes, as pessoas pensam que falar da palavra de Deus, do amor de Deus, as pessoas dão crédito. Pelo contrário, muitas pessoas de boa aparência, muitas pessoas que andam bem vestidas, muitas pessoas, elas desprezam a palavra de Deus. Sabe por quê? Porque o coração deles é visado em bens materiais, é visado em pessoas ocultas, pessoas formadas. Então, assemelhante a esse filho, quem fez a vontade do Pai? Então, Jesus estava falando que a esse meio passo foi enviado João. João Batista veio, pregava o caminho, arrependam-se, o fim está próximo. Arrependam-se, deixe dos seus pecados, deixa daquilo uma coisa e outra. E as pessoas não davam crédito. Quando ele pregava aos publicanos aquelas pessoas que não se davam com os judeus eram um povo escolhido de Deus. Então eles não se davam com essas pessoas. As meretrizes, as prostitutas, todo mundo desprezava essas pessoas. Então eram as pessoas excluídas entre eles. Então Jesus falando, as prostitutas e as meretrizes, que são as prostitutas e os publicanos, a eles procedem o reino de Deus. Sabe por quê? Porque muitas das vezes as pessoas, quando estão cansadas, quando estão humilhadas, elas já não têm mais quem procurar. Aí eles encontram o verdadeiro Pai, o Consolador, o Espírito Santo. Aquele que consola através da sua palavra, abre sua mente, transforma os seus caminhos. Então realmente essas pessoas, quando abrem o coração para Deus, elas enxergam as coisas grandes. Então, não davam crédito em João Batista. As pessoas no dia de hoje não dão crédito às pessoas que não são pastores, que não são formados, não têm teologia. Sabe por quê? Porque o coração deles é voltado em bênçãos materiais. Mas a Bíblia diz que bem-aventurados vós, os mansos, os humildes de espíritos, porque herdarão o reino de Deus. Então diz assim, João Batista veio no caminho da justiça, mas não acreditasse nele. Mas os publicanos e as meretrizes, esses sim, e eles se arrependeram. Então muitas das pessoas nos dias de hoje não se arrependem dos maus caminhos e continuam na vida errante. Então, a Bíblia declara tantas e tantas promessas para aqueles que são humildes de coração. Então talvez você se encontre como um filho desse. Talvez você se encontre vendo o seu amigo como um filho desse, dizendo que poderia fazer algo, mas negou em você. Mas nós temos que ver a pessoa espiritualmente. Deposite a sua fé em Deus. Não despreze a palavra que Deus envia a você. Não despreze, muitas vezes, dos assuntos mais importantes, que é os assuntos do reino de Deus. Muitas vezes você tem tempo para enviar uma mensagem, um zap, para as pessoas,
mas aquilo que não vai fortalecer. Aproveita seu tempo nas coisas de Deus. Aproveita seu tempo nas coisas que são favoráveis às coisas do reino de Deus. Não permita que seu coração venha se endurecer e você possa se encontrar, na verdade, iludido, perdido, materializado naquilo que você vê. Então, meu amigo, peço para você que, se você está ouvindo essa palavra, que você possa crer, não na minha palavra, mas na palavra do Senhor, e que Ele possa te confortar teu coração e mostrar os verdadeiros filhos de Deus que há nas pessoas que estão do seu lado. Confia na palavra de Deus e tudo te irá bem. Graças a Deus por isso.